Ao longo das eras, uma sabedoria oculta tem sido transmitida, sussurrando verdades sobre a natureza da realidade e sobre o nosso lugar dentro dela. Entre esses segredos estão os 7 princípios herméticos, antigas leis que dizem reger o universo, oferecendo-nos uma estrada para uma compreensão mais profunda. Mas, e se esses princípios não estiverem confinados apenas aos textos esotéricos? E se, ocultos à vista de todos, eles também reverberarem nos ensinamentos de uma das figuras espirituais mais reverenciadas da história? Jesus de Nazaré. Nesta jornada, iremos além das interpretações tradicionais. Vamos examinar as palavras de Jesus não apenas como lições morais, mas como reflexos de leis universais, verdades eternas que unem o material e o divino. Poderia ser que a sabedoria do hermetismo e a mensagem de Cristo compartilhem, em sua essência, o mesmo núcleo de conhecimento? Junte-se a nós nesta exploração, enquanto desvendamos os 7 princípios herméticos, segundo os ensinamentos de Jesus. O hermetismo, uma tradição mística enraizada nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, sustenta que o universo opera sob 7 princípios fundamentais, forças que influenciam tudo, desde o movimento das estrelas até os pensamentos em nossas mentes. Esses princípios funcionam como chaves para entender o cosmos e o nosso papel como seres espirituais navegando pelo mundo físico. Ao longo dos séculos, buscadores de sabedoria voltaram-se para o hermetismo em busca de respostas para os mistérios da existência. Embora o hermetismo pareça esotérico, seus temas não são desconhecidos. Quase 2000 anos atrás, em uma pequena região do Império Romano, surgiu um mestre que transformaria para sempre o cenário espiritual: Jesus de Nazaré. Ele falava sobre o amor divino, a natureza da alma e os mistérios do reino dos céus. Suas palavras cativaram multidões, oferecendo sabedoria profunda, envolta em parábolas e metáforas. À primeira vista, essas duas tradições podem parecer distintas. Uma nascida no Antigo Egito e Grécia, a outra no coração da Judéia. No entanto, abaixo da superfície, compartilham uma harmonia subjacente, apontando para verdades universais, princípios que transcendem tempo, cultura e doutrina religiosa. Poderia ser que Jesus, à sua maneira, estava expressando as mesmas leis eternas que o hermetismo preza? Nos ensinamentos de Cristo, encontramos ecos da sabedoria hermética? Enquanto exploramos mais a fundo os 7 princípios herméticos, analisaremos seus reflexos nas palavras de Jesus e descobriremos como esses ensinamentos convergem em um caminho para uma compreensão mais elevada. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o mentalismo, a ideia de que o todo é mente, o universo é mental. Em outras palavras, tudo o que existe tem origem na consciência. O mundo físico, as forças que o governam e até mesmo nossos pensamentos são expressões de uma mente infinita e única. Esse princípio nos revela que a realidade, em sua essência, é moldada pela percepção, pelo pensamento e pela consciência. Muito antes de esse conceito ser registrado, Jesus já falava sobre o poder da mente e do coração, como está escrito em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Uma lição profunda que o próprio Jesus reiterou em seus ensinamentos. Aqui, temos o mesmo conceito. Nossos pensamentos não são passivos. Eles são forças criativas que moldam nossa realidade. Aquilo em que focamos em nossa mente determina quem nos tornamos e como vivenciamos o mundo ao nosso redor. Jesus constantemente orientava seus seguidores a
a transformarem seu mundo interior, enfatizando que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Sua mensagem era clara: o mundo externo é um reflexo do nosso estado interno. Esse ensinamento está alinhado com a ideia hermética de que o universo é mental, criado pelo pensamento, pela intenção e pela crença. Quando Jesus afirmou: "Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá." Mateus 17, 20. Ele estava revelando o poder da crença, de como a mente, quando alinhada com um propósito divino, pode influenciar o mundo material. É através do pensamento focado e da fé inabalável que acessamos a força criativa do universo. Assim, os ensinamentos de Jesus vão além de simples orientações morais. Eles falam sobre a maestria da mente. Com fé e intenção dirigida, desbloqueamos o verdadeiro potencial de nossa consciência. Como pensamos, assim nos tornamos, e o universo responde ao poder da mente. O mentalismo nos ensina que a mente é a raiz de toda a criação, e Jesus nos convida a usar esse poder com sabedoria, alinhando nossos pensamentos com o amor, a fé e um propósito superior. O segundo princípio hermético é o da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Esse princípio revela a interconexão de todas as coisas, ensinando que o microcosmo reflete o macrocosmo e o espiritual reflete o físico. O que acontece nos céus é espelhado na terra, e o que ocorre dentro de nós se reflete no mundo ao nosso redor. Jesus também falou sobre essa conexão profunda. Em Lucas 17, 21, ele declarou: "O reino de Deus está dentro de vós." Aqui, Jesus aponta para a mesma verdade ensinada pelo hermetismo. O divino não está distante ou separado de nós. Ele existe dentro de cada um, e o universo é um reflexo do nosso mundo interior. O reino dos céus não é apenas um local além das estrelas, mas um estado de ser que podemos acessar por meio da consciência espiritual. Assim como o princípio hermético nos ensina que os reinos superiores refletem os inferiores, Jesus nos chama a olhar para dentro para descobrir que o sagrado e o eterno estão presentes em nosso próprio ser. Quando Jesus realizou milagres, ele demonstrou o princípio da correspondência em ação. Sua habilidade de curar os enfermos, acalmar tempestades e até ressuscitar os mortos não eram atos que desafiavam a natureza, mas que se alinhavam com ela. Jesus entendia que as leis do reino espiritual, da fé, da intenção e do poder divino podiam ser harmonizadas com o mundo físico. Aquilo que está em cima é como o que está embaixo. Era refletido em cada ato de amor e cura que ele realizava. Assim como Jesus ensinou, o que está dentro de nós afeta o mundo ao nosso redor. Nossos pensamentos, emoções e estado espiritual criam ondas que moldam a realidade física que experimentamos. O modelo divino da criação está embutido em cada aspecto de nossa existência, e esse princípio nos lembra de que somos tanto criadores quanto reflexos do universo. O princípio da correspondência nos convida a reconhecer que o mundo externo é um espelho do nosso estado interno. Jesus nos chama a olhar para dentro, a cultivar o reino dos céus dentro de nós, para que nossas vidas externas possam estar em harmonia com a ordem divina. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que pode ser um divisor de águas na sua jornada espiritual. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem manifestar seus desejos com tanta facilidade? A resposta está em O Imã da Abundância, Segredos da Lei da Atração. Neste livro, você encontrará estratégias práticas e insights poderosos que o ajudarão a alinhar sua mente e coração com a abundância que deseja atrair.
Se você está pronto para dar o próximo passo em sua transformação, confira o link na descrição. Não deixe essa oportunidade escapar. A abundância que você merece está ao seu alcance. Vamos continuar com os princípios herméticos que nos guiarão nessa jornada. O terceiro princípio hermético é o da vibração. Nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio revela que tudo no universo, desde as menores partículas até as maiores estrelas, está em movimento constante. Mesmo o que parece sólido está vibrando em nível molecular, e essa energia ritmada flui por toda a criação, moldando a própria estrutura da realidade. Jesus também compreendia o poder da vibração. Embora não utilizasse esses termos, suas palavras e ações refletiam uma profunda percepção do movimento energético. Quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4:39, ele não apenas serenou os ventos e as ondas, mas trouxe harmonia à energia subjacente. Paz, acalma-te, ele disse. E as vibrações caóticas da tempestade se dissiparam em perfeita quietude. Suas palavras carregavam uma vibração tão forte que conseguiram alterar a própria natureza. Os milagres de Jesus não foram apenas intervenções divinas, mas demonstrações de que tudo vibra em diferentes frequências. Ao curar os doentes, Jesus elevava o estado vibracional daqueles que sofriam. Ele entendia que a doença, a dor e o sofrimento são manifestações de vibrações mais baixas. E ao infundir as pessoas com frequências mais altas de amor, compaixão e fé, ele restaurava o equilíbrio e promovia a cura. Em João 11:43, ao chamar Lázaro do túmulo, Jesus usou o poder de sua voz, suas palavras carregadas de energia divina, para trazer a vida de volta a um corpo sem movimento. Lázaro, vem para fora. Essas palavras não eram apenas sons, eram vibrações impregnadas com energia divina, fortes o suficiente para reverter a vibração mais baixa de todas, a morte. O princípio da vibração nos ensina que nossas palavras, pensamentos e emoções não são passivos, são forças carregadas de energia. Jesus demonstrou como a fé, a intenção declarada e o pensamento focado podem alterar a própria realidade. Quando ele ensinou a seus seguidores que a fé pode mover montanhas, ele estava mostrando que, ao nos alinharmos com a frequência correta, através da crença, do amor e de um propósito divino, podemos influenciar o mundo ao nosso redor. O universo é vivo com vibração, e Jesus nos convida a nos sintonizarmos com as frequências mais elevadas de amor, paz e fé. Quando fazemos isso, transformamos não apenas a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor, participando do ritmo divino da criação. O quarto princípio hermético é o da polaridade. Tudo é dual, tudo tem seus pares de opostos. Esse princípio nos ensina que os opostos não são verdadeiramente separados, mas sim diferentes graus de uma mesma essência. Claro e escuro, quente e frio, alegria e tristeza, todos são partes de um mesmo contínuo, existindo apenas em relação um ao outro. Sem um, o outro não poderia ser conhecido. Jesus frequentemente abordava esses opostos, revelando seu significado espiritual mais profundo. Suas palavras estavam repletas de paradoxos que refletiam a unidade oculta na dualidade. Em Mateus 20:16, ele declarou: "Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." Essa afirmação vai além de uma lição moral. Ela expressa o princípio hermético da polaridade. O que parece oposto, últimos e primeiros, alto e baixo, são, na verdade, partes do mesmo ciclo divino, constantemente se alternando e se transformando um no outro. Durante seu ministério, Jesus ensinou que a humildade leva à grandeza
que a vida brota da morte e que a força é encontrada na fraqueza. Esses ensinamentos não são contradições, mas insights sobre a verdade da polaridade. Assim como a luz não pode existir sem a escuridão, a grandeza não existe sem a experiência da humildade. Jesus nos mostrou que aceitar os extremos da vida, tanto os altos quanto os baixos, conduz à plenitude espiritual. Em Lucas 9:24, Jesus diz: "Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará." Essa afirmação profunda é mais um reflexo da polaridade. Para viver verdadeiramente, é preciso abraçar a morte do ego, o desapego do mundo material. Através desse sacrifício, encontramos a vida verdadeira, eterna e inabalável. O princípio hermético da polaridade nos lembra que cada experiência, seja ela de alegria ou dor, contém seu oposto. Ao aceitar ambos os lados do espectro, encontramos o equilíbrio e transcendem a ilusão de separação. Jesus convidava seus seguidores a enxergar além da superfície da dualidade, reconhecendo a unidade que existe por trás dela. No final, os opostos que encontramos na vida não estão em conflito, mas em harmonia, fluindo um no outro como parte do plano divino. Jesus nos ensina que, para entender a plenitude da vida, devemos aceitar tanto a alegria quanto o sofrimento, a força e a fraqueza. E ao fazermos isso, transcendemos as polaridades que parecem nos dividir. O quinto princípio hermético é o da ritmo. Tudo flui dentro e fora. As marés sobem e descem, o sol nasce e se põe, e as estações mudam em perfeita harmonia. No mundo natural, o ritmo é uma constante, ensinando-nos que tudo flui e reflui, e que os ciclos são uma parte intrínseca da vida. Jesus também abordou esses ritmos em seus ensinamentos, frequentemente se referindo ao tempo divino de todas as coisas. Em Eclesiastes 3:1, lemos: "Para tudo há uma estação, e um tempo para todo propósito debaixo do céu." Assim como os ciclos da natureza são inevitáveis, Jesus reconhecia os ritmos da vida e da morte, do plantar e do colher. Ele compreendia que a própria vida está em constante movimento, guiada pelo tempo divino. Seus milagres também refletiam esse fluxo, seja ao acalmar tempestades ou restaurar a vida. Jesus sintonizava-se com os ritmos naturais do universo, compreendendo a importância de se mover em sintonia com os ciclos estabelecidos pelo Criador. Ele ensinava que, assim como a vida se move em ciclos, nós também experimentamos altos e baixos, e que nos momentos mais difíceis há a promessa de um renascimento. Suas palavras ecoam essa verdade universal em Salmos 35. "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." O princípio do ritmo nos convida a confiar no tempo divino para todas as coisas, lembrando-nos de que cada momento, cada estação e cada ritmo fazem parte de um ciclo sagrado maior. Assim como a noite segue o dia, a cura segue o sofrimento e o crescimento segue a perda. O sexto princípio hermético é o da causa e efeito. No universo, nada acontece por acaso. Cada ação gera uma reação e cada causa tem seu efeito, ensinando-nos que a cada semente que plantamos haverá uma colheita, seja ela boa ou ruim. Jesus ecoou essa sabedoria atemporal ao afirmar: "O que o homem semear, isso também colherá." Gálatas 6:7. Seus ensinamentos constantemente apontavam para a verdade universal das consequências, e ele sabia que nossas ações, palavras e até mesmo pensamentos se propagam, afetando não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Por meio de parábolas, Jesus enfatizou a importância da intenção e da ação. As sementes que semeamos
sejam de bondade, amor ou egoísmo, inevitavelmente darão frutos com o tempo. Assim como o solo determina o destino da semente, nossos corações moldam os resultados de nossos atos. Em cada milagre, Jesus demonstrou esse princípio em ação. Seu toque de cura era mais do que físico, era espiritual, semeando sementes de fé, esperança e perdão. E os efeitos foram transformadores, não apenas para os indivíduos curados, mas para toda a comunidade ao seu redor. Cada pensamento, cada palavra e cada ato desencadeia uma cadeia de eventos que muitas vezes vai além do que conseguimos ver ou compreender. Jesus nos ensinou que nossas escolhas têm consequências tanto imediatas quanto eternas, moldando não apenas nossas vidas, mas também o tecido espiritual do mundo. O princípio da causa e efeito nos lembra de agir com intenção, compreendendo que as sementes que plantamos hoje, sejam de bondade ou indiferença, inevitavelmente produzirão frutos amanhã. Como está escrito em Lucas 6:38. Com a medida que usardes, também vos medirão de volta. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, aprendemos que até mesmo o menor ato de bondade possui o poder de mudar o mundo. Causa e efeito não é apenas uma lei da natureza, mas um princípio divino que orienta nossa jornada espiritual, nos instigando a viver com propósito e intenção. O sétimo princípio hermético é o da gênero, que ensina que o universo opera através de um delicado equilíbrio de forças, tanto masculinas quanto femininas. Cada uma dessas energias desempenha um papel vital no processo de criação e renovação. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos um entendimento e respeito por ambas as qualidades. Ele honrou não como opostos, mas como forças complementares que trabalham juntas em harmonia. Suas interações com mulheres, como sua profunda reverência por Maria Madalena, refletem um balanço profundo dessas energias. Maria Madalena não era apenas uma seguidora, mas uma parte essencial de sua missão espiritual em uma época em que as mulheres eram frequentemente marginalizadas. Jesus reconheceu o papel divino das mulheres no desdobrar do plano de Deus. Nela, vemos a energia feminina de intuição, compaixão e sabedoria nutrícia. Assim como o sol fornece vida e a lua orienta pela noite, ambas as energias são necessárias para o equilíbrio e a criação. Jesus incorporou essa dança sagrada, manifestando tanto força quanto ternura, justiça e misericórdia. Sua força em desafiar a corrupção no templo e sua gentileza ao curar os corações partidos não estavam em conflito, mas sim em perfeita harmonia, refletindo a união desses princípios divinos. O princípio hermético do gênero nos lembra que a criação surge da interação entre as forças masculinas e femininas. Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus apontam para um equilíbrio divino que transcende o gênero, convidando-nos a abraçar a totalidade do que somos. Ao olharmos para os céus, vemos esse equilíbrio refletido em todas as coisas. Na jornada espiritual, somos chamados a reconhecer ambas as energias dentro de nós, a incorporar a força do masculino divino e a sabedoria nutridora do feminino divino. Jesus nos mostrou que o caminho para a sabedoria e criação divinas se encontra na união dessas energias. O princípio do gênero não fala de separação, mas de unidade, de união em perfeita harmonia para refletir a plenitude do design do Criador. Ao explorarmos esses antigos princípios herméticos, percebemos como eles ressoam profundamente com os ensinamentos de Jesus. Embora separados pelo tempo e pela tradição, a sabedoria do hermetismo e a mensagem de Cristo compartilham paralelos notáveis, ambos apontando para uma compreensão mais profunda do universo,
e nosso lugar dentro dele. Ao refletirmos sobre essas verdades, somos convidados a aplicá-las em nossas vidas. Podemos abraçar os ritmos e ciclos da vida, confiando no tempo divino? Podemos semear sementes de amor e luz, sabendo que o que damos retornará a nós em igual medida? E podemos incorporar o equilíbrio das energias masculina e feminina, criando harmonia dentro de nós e no mundo ao nosso redor? Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada através dos 7 princípios herméticos e sua conexão com os ensinamentos de Jesus. Se essas percepções ressoaram com você, agora é o momento perfeito para continuar sua exploração.